Olá, eu sou Yelton Piocó e hoje eu vou tratar de um assunto que é de seu interesse. Eu vou falar um pouco sobre amicus curiae, mas afinal, o que é amicus curiae? Amicus curiae nada mais é do que o amigo do tribunal ou amigo da corte. Ele surgiu lá no direito romano e se desenvolveu na Inglaterra. Na Inglaterra, ele tinha a função de atualizar leis e precedentes, até porque os juízes da época não tinham acesso imediato a essas atualizações. O que é super comum, levando-se em consideração que o direito está em constante mudança. Então, torna-se um obstáculo para nós, operadores do direito, acompanhar essas evoluções de forma imediata. Nos Estados Unidos, ele surgiu em 1812 e é utilizado até a atualidade. No Brasil, há uma previsão legal do Instituto Amicus Curiae. Ele está previsto no artigo 138 do Código de Processo Civil, previsto na modalidade de intervenção de terceiros. E qual é a sua função? A sua função é trazer elementos aos autos para contribuir no conhecimento de determinada matéria ou aprimorando, né, aquela decisão que o juiz vai tomar ainda, né? Então, assim, como se dá a intervenção do amicus curiae em um processo? O próprio juiz, ele pode, caso entenda, né, levando em consideração a relevância da matéria, ou a complexidade, o caso muito específico, né, daquele processo, ou a repercussão social que aquele processo pode dar, ele pode solicitar, né, a intervenção de um amicus curiae, de próprio ofício, ele pode determinar a notificação de uma pessoa que entenda ser relevante para esclarecer determinado fato naquele processo. Ou a pessoa física ou jurídica, isso inclui associações, instituições, podem solicitar ao juiz a sua intervenção no processo como amicus curiae, para esclarecer alguns argumentos que entenda ser relevante para o julgamento daquele processo. Bom, a intervenção do amicus curiae no processo depende muito da decisão do juiz, né? Então, o amicus curiae só passa a atuar no processo caso o juiz ou o relator admita ele. Isso é importante esclarecer que, na atualidade, a intervenção do amicus curiae pode ser tanto em processo de primeira instância quanto de segunda instância, porque antigamente só era possível, né, na prática, só em processos de segundas instâncias, tribunais superiores. Bom, o juiz, ao deferir o ingresso do amicus curiae no processo, ele vai definir quais são os seus poderes, né? Vai lá esclarecer, a lei é omissa, não fala quais são os poderes do amicus curiae. O que eu posso esclarecer é que ele não pode recorrer quanto à decisão de mérito do processo. Então, assim, ele não pode ser interpretado como uma parte, ele é apenas um amigo da corte, um amigo do tribunal que contribui para aprimorar determinada decisão. Ele, como eu havia dito, ele não pode interpor recurso, salvo duas exceções. Quais são? Embargo de declaração, ou seja, caso após o seu ingresso nos autos, após ser autorizado pelo juiz a ingressar nos autos, o juiz venha proferir uma decisão que o amicus curiae entenda que é omissa, contraditória, obscura, ou até mesmo conste um erro material na decisão, ele pode opor um embargo de declaração com o intuito, né, de esclarecer aquele fato, que seja proferida uma nova decisão, esclarecendo aqueles fatos que o amicus curiae entende que deve ser reformado. Outra possibilidade de recurso do amicus curiae é contra a decisão que decide resolução de incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, nesse caso, o amicus curiae também pode interpor um recurso. Apenas. Quanto ao mérito do processo, ele não possui poderes para isso, né? Até porque o magistrado, isso já é específico na lei, o magistrado não pode julgar algo que seja contrário à norma, né? Aceitar algo que seja contrário à norma. Mas agora a pergunta que eu te faço, em que momento se dá essa intervenção do amicus curiae? Será que é no processo de conhecimento, no processo de execução ou em qualquer tipo de processo? A jurisprudência tem caminhado no sentido que a participação do amicus curiae no processo só se dá no processo de conhecimento, até porque sua função a função do amicus curiae é essa, justamente essa, trazer elementos para o conhecimento da matéria e para o aprimoramento daquela decisão proferida. Na fase de execução, por exemplo, o processo já foi decidido, a matéria já foi definitivamente questionada, então não há nenhum conhecimento sobre os fatos daquele caso. É outra fase do processo, já está em outra fase. Então, a presença do amicus curiae seria, no caso, segundo a jurisprudência atual, dispensável. Uma solução para aqueles que têm interesse de entrar no processo na fase de execução para ajudar determinada parte e não mais o tribunal, né, já tem um direito certo, um interesse específico, seria entrar na condição de assistente de alguma das partes. Nesse caso, ele pode entrar em qualquer fase do processo, seja no processo de conhecimento, no processo de execução. O assistente, ele entra no processo, no caso de execução, para ajudar uma das partes a ter uma decisão favorável. Bom,
Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos relevantes sobre Amicus Curiae, agradeço muito a sua atenção, e se você deseja acompanhar, né, a atualização das leis no direito administrativo ou dos atuais entendimentos sobre a matéria, se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso site do escritório do professor Jacobi Fernandes, ele possui também um canal que certamente o senhor ou a senhora vai ficar bem atualizado. Um grande abraço e até a próxima.